Torcedor botafoguense, eu sei que você está preocupado com a lesão do Júnior Santos, mas John Textor já correu atrás da solução. Por incríveis 10 milhões de euros, Matheus Martins, de só 21 anos, agora é o novo atacante do Botafogo. Muita gente não lembra dele no Fluminense, mas ele subiu da base para substituir ninguém menos que Luiz Henrique, atual jogador do Botafogo, quando foi vendido para o Betis. Ponta de muita explosão, alto número de finalizações e bons dribles, mas eu tenho as minhas dúvidas se ele chega para ser titular. Por mais que ele tenha sido vendido para o Udinese lá atrás na saída dele para o Fluminense, ele passou as últimas 2 temporadas no Watford. Na primeira passou por alguns problemas de lesão e na segunda se consolidou dentro do time, mas uma equipe diferente da que Richarlison e João Pedro passaram. Um time de segunda divisão e com mais dificuldades e muitas trocas de treinadores. Mas o Matheus Martins se fixou principalmente como um ponta, geralmente pela esquerda e que procura muito o jogo e o drible, mas em especial em campo aberto. Não espere dele aquele jogador que vai guardar a posição e que vai partir para 1 contra 1 com espaço apertado. Ele é um jogador para transição, para explosão, com o campo aberto. E foi assim que ele marcou os principais gols dele nessa última temporada. Nesse lance a gente vê ele numa progressão muito clara, partindo para 1 contra 1 em contra-ataque e sempre usando o pé direito afiado, procurando a finalização. Nesse lance ele marca, mas eu acho que vale algumas observações. Eu não tenho dúvidas que o Matheus Martins é um excelente jogador para transição, muito bom em explosão, fisicamente muito forte, muito rápido e que acrescenta com dribles no 1 contra 1. Exatamente a cara do Botafogo, que marca 49% dos seus gols em transições ou ataques rápidos. O alerta que eu faço é sobre o refino final na conclusão das jogadas, seja com passes procurando os companheiros ou mesmo com a finalização. Nesses lances vai ficar bem claro, o Matheus Martins procurando quase sempre pelo lado esquerdo do campo, 1 contra 1 contra o adversário. Vai procurar esse duelo, enfrenta ele de frente e geralmente busca a saída para o pé forte, o pé direito, para onde ele está habituado a driblar e concluir as jogadas. Nesse primeiro lance, conclui bem o drible, encontra o passe e a jogada não conclui da maneira com que ele gostaria e dá pra ver que ele fica bem decepcionado. Fica bem claro que ele é um jogador pronto para transições e para um momento de explosão. É um jogador que ainda falta um refino, principalmente até na questão do domínio, mas que tem muita qualidade para explodir e mesmo largando atrás ou praticamente do lado dos adversários, consegue sair na frente. E aqui nesse momento a gente vê o que eu comentei sobre o refino das jogadas. Uma oportunidade que teria o passe, acaba perdendo uma oportunidade para a equipe dele. O Matheus Martins é um cara que não se esconde no jogo, ele foi o 6º ponta da Championship com mais finalizações na competição. O problema é que ao mesmo tempo ele foi o pior dos pontas no quesito de aproveitamento, como a gente vai ver nessa oportunidade. O pé direito e o drible são um ponto forte do Matheus Martins, mas cabem alguns pontos de melhoria. Afinal de contas, a gente está falando de um jogador de só 21 anos. Torcedor, tenha muita atenção, o Botafogo não contrata um jogador pronto que vai chegar agora e resolver todas as dores do time. É um jogador pensando em longo prazo, um jogador com muitos pontos de refino e que nas últimas temporadas não foi tão exercitado quanto merecia. Quando é forçado a jogar por fora, costuma mostrar uma ligeira dificuldade em concluir as jogadas. Claro, 1 contra 1 sempre é apurado, em especial com o campo aberto, mas a definição, o toque final, o cruzamento ou conclusão com a perna esquerda ainda precisa ser aprimorado. E a própria falta de hábito a jogar com a esquerda costuma gerar situações como essa. De novo, mais uma oportunidade do Matheus Martins em transição pelo Watford em situação de 1 contra 1. Mas percebam como ele força a todo momento o jogo com a perna direita. Em especial agora ele jogando com o pé favorável. E quando ele tem a oportunidade para concluir de esquerda, digamos que a jogada não se conclui tão bem assim. Um outro ponto a ser trabalhado é a questão dos domínios. Dominar orientado com o pé mais distante vai gerar ele alguns segundos muito importantes, em especial nesse Botafogo que trabalha tão bem as transições. O Matheus Martins sempre se mostrou um jogador muito voluntarioso, com mais de 15 duelos ofensivos por jogo, esteve entre os top 10 da Championship. Em compensação, com 42% de aproveitamento, esteve abaixo da média dos pontas na competição. E a mesma coisa vale para as finalizações, 2,5 chutes por jogo, mas o pior aproveitamento entre os pontas. Defensivamente, a história não vai ser diferente. É um jogador muito voluntarioso e que vai ser importante nesse time do Botafogo, que usa muitos pontas ofensivamente, mas que defensivamente tem um papel crucial. Ele até soma um número razoável de duelos defensivos, baixa bastante, é voluntarioso, mas com cerca de 4 duelos com êxito, ele é o 2º pior entre os pontas da Championship. Nesse primeiro lance a gente vai ver uma abordagem mais agressiva dele saltando em pressão, ou seja, no momento em que ele corre para frente para tentar tirar espaço do adversário.
mas ao meu ver, por uma falha no perfilamento na posição do corpo, ele é facilmente superado pelo adversário. Essa segunda imagem aqui já é diferente. Percebam como ele até baixa para recompor, vem organizando e acompanhando o adversário, mas como ele larga atrás e gera a oportunidade daquele camisa 30 ali do Norwich conseguir chegar antes dele na bola. Eu ainda acho que ele recupera bem e consegue garantir o tiro de meta, mas é um ponto de atenção. Por fim, essa outra imagem reforça como ele é voluntarioso, é um ponta que baixa, às vezes vai parecer que ele até tá fechando uma linha de 5 e consegue recuperar. Mas talvez por pecar e ser preciosista demais no drible, perde a bola numa zona crucial e gera uma oportunidade para o Queen's Park Rangers, ele deu sorte que foi mal concluída. Agora que você sabe um pouco mais sobre como o Matheus Martins joga, a gente começa a tirar algumas conclusões e entender como vão ser esses encaixes no time do Botafogo. Importante sempre lembrar, o Botafogo é um time que se sai muito bem, principalmente em situações de transição. Lembrando, 49% dos gols da equipe foram marcados ou em contra-ataque ou em ataques rápidos, aqueles que se concluem com poucos toques. E o Matheus Martins parece o cara certo para esse tipo de situação. Um jogador muito explosivo, com boa capacidade física, que chega muito e se apresenta para o jogo. Talvez ele precise melhorar no refino técnico e na conclusão das jogadas, seja com cruzamentos, passes ou propriamente na finalização, além de melhorar e tentar evoluir um pouco mais na conclusão com perna esquerda. Quando a gente pensa defensivamente, de novo, mais uma vez muito voluntarioso que soma boas ações. O problema é que quando a gente fala no êxito delas, a gente vê que a situação não é bem por aí. É um jogador que baixa, se apresenta, duela, mas nem sempre vence e costuma ceder oportunidades para o adversário. E vale reforçar que, inclusive, nesse momento de lesão do Júnior Santos, é um jogador que tem de tudo para ser usado e, inclusive, melhorar muito o time. Tem características semelhantes, ele está muito mais perto do Júnior Santos, um jogador de explosão e conclusão, do que do Luiz Henrique, um jogador que cria mais oportunidades e que tem aquele drible apurado no 1 contra 1 no espaço curto. Vejo o Matheus Martins mais num campo aberto, numa explosão bem parecido com o Júnior Santos. Inclusive, pode ter até potencial de superar ele. A gente está falando de um jogador de 21 anos e que, obviamente, os 10 milhões de euros, ao meu ver, não pagam o que ele desempenha hoje, mas o que ele pode vir a desempenhar no futuro. Mais um ex-jogador do Fluminense que chega para reforçar o Botafogo. Eu quero ouvir sua opinião, torcedor botafoguense. Depois dessa análise, tá empolgado com a contratação do Matheus Martins? Então me conta aqui nos comentários. Vídeos como esse, análises como essa profunda, para te dar mais subsídio, para conversar com seus amigos ou para assistir os jogos, dão um trabalhão. Então se você quer apoiar o trabalho aqui no Futebol Máximo, vou te pedir para deixar o like, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho para ficar sabendo de todos os próximos vídeos.